Muito bem, minha gente, mas eu sou o professor e o show tem que continuar. Olá, meu nome é Hugo Braga e nós estamos aqui nessa tarde hoje para falar um pouco sobre os pronomes indefinidos. Bom, estudando a categoria morfológica dos pronomes, nós vemos que há 7 diferentes tipos de pronomes, né? Nós estudamos os pessoais, os possessivos e os demonstrativos. Agora nós vamos estudar um pouco a respeito dos indefinidos. Exatamente como os outros pronomes, né? Os pronomes indefinidos vão acompanhar ou substituir o substantivo, de certa forma trazendo uma noção incerta, né? Às vezes a falta ou a totalidade de algo que não foi especificado. Quando eu digo, por exemplo, muitos alunos vieram, estou dizendo que há um grande número de alunos, né? Mas eu não determino ao certo quantos. Muitos. Por exemplo, alguns faltaram, né? No primeiro caso, muitos acompanham o substantivo alunos. No segundo caso, quando eu digo alguns faltaram, alguns substituem esse mesmo substantivo que foi dito anteriormente. Nos dois casos, tanto no primeiro quanto no segundo, eu percebo que eu não tenho uma quantidade especificada. Muitos, alguns. Esses são só alguns dos exemplos dos pronomes indefinidos. Bom, se não vejamos, a gente tem pronomes indefinidos que funcionam só com substantivos, não é? Que exercem o papel de substantivo, e nós temos pronomes indefinidos que funcionam só com adjetivos. Em outros casos, eu vou ter que observar se o pronome está, né, na relação ali com o verbo, por exemplo, funcionando como termo principal no papel substantivo, ou se ele acompanha o nome, conferindo a ele ali alguma característica. Então, quando eu digo algo, alguém, nada, ninguém, outrem, quem ou tudo, né? Geralmente eu vou acompanhar, eu vou estar substituindo, né? Eu vou estar colocando esse termo no lugar do substantivo. Se eu estiver usando pronomes indefinidos que, né, vão sempre acompanhar como cada, certo, certa, certo, certas, né? Eu vou estar qualificando ali uma quantidade já algo que já vai estar expresso na frase, né, quantificando aproximadamente esse termo. Bom, então vamos ver com essas 4 frasezinhas, se a gente percebe, se a gente consegue perceber, sem olhar aqui a lista, se o pronome exerce o papel de substantivo ou de adjetivo, o que vai influenciar na sequência, na sua função sintática. Alguém deve ter visto o acidente, né? A gente tem aqui uma grande locução verbal, alguém deve ter alguma coisa, né? Eu tenho logo o verbo aqui, ó. Se eu perguntar para você, quem, né, deve ter visto o acidente? Sobre quem se está declarando isso? Alguém. Então, isso é um pronome indefinido, tudo bem? Alguém é um pronome indefinido, e esse pronome vai funcionar como um pronome substantivo. Então, se na morfologia ele funciona como um pronome substantivo, a sua função sintática será sujeito, tudo bem? Sujeito simples. Cada pessoa tem que escolher o seu caminho. Olha lá. Cada pessoa tem. O primeiro verbo está aqui, ó. Vamos desconsiderar o restante, porque para nós agora não faz tanta diferença. Então, cada pessoa tem. O substantivo está aqui, ó. Pessoa, não é? Então, o cada está acompanhando o substantivo. Ora, o termo que acompanha o substantivo, né? No caso nosso aqui, será um pronome na função adjetiva. Isso muda a função sintática dele. A função sintática do cada aqui vai ser a função de adnominal, né? Porque o núcleo do sujeito é o substantivo pessoa. Então a gente já viu com os exemplos que estão colocados aqui. Vamos ver esses 2 casos aqui para fecharmos essa primeira parte, para vermos outras observações a respeito do comportamento dos pronomes indefinidos. Com algumas exceções, enfim. Todos ficaram felizes. Ó, o verbo está aqui, ó. Ficaram. Quem ficaram felizes? Ué, todos. Então, né, esse pronome aqui está no lugar de um substantivo. Por exemplo, os alunos ficaram felizes. Eu poderia colocar aqui sem nenhum problema. Quantos alunos ficaram? Todos ficaram felizes. Então, sem sombra de dúvidas, né, eu vou me antecipar aqui. Vou dizer que isso aqui é o sujeito da minha oração. Outras viagens virão. Está aqui meu verbo, ó. Virão. Né? O verbo vir. Qual é o sujeito dessa minha oração? Ora, outras viagens. Tudo bem? Qual é o núcleo do substantivo? Do sujeito, perdão.
o substantivo viagens. Então, qual é a função sintática do pronome indefinido aqui? Outras, né? Que está aqui numa relação com o substantivo indefinido, não dizendo exatamente quantas. A função sintática vai ser a de adjunto adnominal. Beleza? Se você não está entendendo isso, não fique preocupado, porque nós vamos ver o funcionamento de cada uma dessas categorias sintáticas a seguir. Vou pausar para apagar e colocar observações aqui interessantes para a gente pensar sobre esses pronomes. Bom, continuando então, vamos ver algumas observações a respeito do comportamento dos pronomes indefinidos. A gente pode ter pronomes indefinidos que são invariáveis, isto é, que tem uma única forma fixa. Quando eu digo assim, quem mexeu no meu queijo? Né? Qual é o pronome nessa oração? Quem mexeu no meu queijo? Enfim, mexer é o verbo, né? O pronome indefinido, na posição inicial, substituindo o substantivo, é o pronome quem. E ele não varia, não tem um feminino, não tem um plural, né? Assim como alguém, ninguém, tudo, nada, né? Algo, cada, esses são invariáveis quando a gente fala de flexão, né? Masculino e feminino, singular e plural. Outros, por sua vez, são variáveis, né? Eles admitem aí, às vezes as duas formas, às vezes uma delas. Olha lá, algum, pode dizer alguns, algumas, né? Tanto no feminino quanto no plural. Muito, muitos, muitas, enfim, poucos, poucas, né? Todo, todas, certo, certas. Então, eu posso variar, né? Tanto, tantas, quantos, quantas, enfim. Né? Mas eu tenho alguns casos que eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui. O caso do muito, o caso do vários, né? Enfim, para que a gente possa discutir. Mas antes disso, a gente observa que alguns, por exemplo, como o pronome nenhum, né, pode ter uma forma feminina, nenhuma, mas não admite o plural, nenhuns, nenhumas, não é tão comum que a gente veja, porque justamente a gente já está falando de ausência, né? Então é difícil falar em plural nesse caso. Com o pronome qual, por sua vez, ele possibilita um plural, mas não tem um masculino ou um feminino. Qual, quais, né? E só observação quanto a o qualquer, né? Que é neutro, assim como o qual, serve tanto para o masculino como para o feminino, né? Qualquer garoto, qualquer garota, e quando a gente vai fazer o plural, a gente tem uma alteração não no final, mas no meio aqui, ó, o qual vira quais, tá vendo? Então, o plural de qualquer é quaisquer. Tudo bem? Então, vamos ver o caso do vário aqui, ó. Vário soa estranho para nós normalmente, mas vário é o mesmo que variado, diversificado. Então, funciona como um adjetivo. O panorama era vário. Né? Se eu olhar a estrutura aqui da minha oração, né, eu tenho um verbo aqui no meio, ó, esse é um verbo de ligação, não há nenhuma ação acontecendo, eu faço a observação, né, sobre o panorama. Então, vário qualifica aqui o panorama, ó, funciona como um adjetivo, né, na função de um predicativo, que está qualificando aqui o nosso substantivo. Então, vário é o mesmo que diverso, né? Variado, diversificado. Mas vários, no plural, é a mesma coisa que diversos, né? Quando eu quero dizer que há uma certa quantidade indefinida. Então, os vários inconvenientes atrapalharam a prova, por exemplo, né? Então, vamos esquecer que tem o verbo logo adiante, a gente consegue perceber aqui, ó, que o vários acompanha o substantivo inconvenientes, né, com essa noção de quantidade indefinida. Então, aqui ele não é um adjetivo, como é no singular. Ele funciona como um pronome indefinido. Lógico, na função adjetiva, né, como a gente viu lá no início, na função adjetiva. Portanto, lá na frente nós vamos ver que a função sintática dele aqui é a função de adnominal. Porque o adnominal é aquele termo que acompanha o nome, né? Que acompanha o substantivo. Um pouco mais complexa de perceber é o caso do muito. Mas há uma dica simples que facilita para você, que é colocar a frase no plural. A gente aprende com a tia que muito é de verbo de intensidade, né? Ah, o professor é muito chato, né? Então, o quão chato ele é?
muito, demais, demasiadamente. Então, a gente pensa que é sempre advérbio, mas o muito também pode funcionar como pronome indefinido. Repare bem, vamos fazer a comparação. Vou apagar aqui só para não ficar confuso, tá? Mas você já sabe que vários é um pronome indefinido. Vou colocar aqui em cima aqui só para, né, não ficar esquecido. Indefinido. Olha lá. Então vamos ver aqui. Ele é muito chato. Vamos lá, agora colocar no plural essa frase. Eles são muito chatos. O muito variou? Não. O único termo invariável que a gente conhece aí dentro da morfologia é o advérbio. Né? É muito, muito. Ó, aqui está no plural, tudo no plural, né? Mas o muito não mudou. Então, aqui o que eu estou falando é o quão chato é. Então, se a pergunta é como, quanto, né, onde, como, porquê, etc., eu estou intensificando aqui. Então, eu estou falando de um advérbio. A função sintática do advérbio, nós veremos a seguir, é adverbial. Olha a outra frase, olha que diferença que tem aqui. Comi muito chocolate. Ah, professor, muito, então é advérbio. Matei a questão. Calma lá, vamos colocar no plural, né? Comemos, se eu quisesse colocar aqui a pessoa verbal também, né? Muitos chocolates. Ué, professor, variou. Ó, não tem o S aqui, ó, do plural aqui, e o S do plural aqui? Tem. Se o termo é variável, né, esse muito vai funcionar como pronome indefinido. É a quantidade inexata, né, de chocolates que eu comi na ansiedade que estou vivendo nessa pandemia. Claro, brincadeira, né? Mas as pessoas também não conhecem e se assustam quando vê, por exemplo, o plural de bastantes, que é possível, porque eu posso dizer assim, olha, comi bastante. Quer dizer, o quanto eu comi, perfeito, aí é um advérbio que funciona da mesma forma como muito. Mas olha lá, vi bastante aluno lá. Essa frase é possível, embora soe um pouco estranho. E se eu colocar no plural, aqui eu flexionei também a forma verbal, né? Vimos bastantes alunos lá. Então, quantos alunos vimos, né? Então, esse bastantes aqui não está relacionado com a ação de ver. Ele está só quantificando aqui, ó, de maneira imprecisa, claro, uma quantidade grande, mas imprecisa, indefinida, quantos alunos foram vistos nesse lugar, tudo bem? Então, é possível, ó, flexionar o bastante, colocar no plural, se a gente estiver falando aí de pronomes indefinidos, tá bom? Existem algumas oposições que a gente vai mostrar para vocês a seguir, mas eu quero só que vocês percebam o que são as locuções pronominais indefinidas. Locução é a junção de dois ou mais termos, né, que criam uma expressão. Então, os pronomes indefinidos, né, também podem se juntar com outros termos para formar essas expressões aí, né? Cada qual que faça a sua atividade. Então, eu tenho um sujeito ali, né, formado por duas palavras. Eu juntei dois pronomes indefinidos para formar uma expressão. Qualquer um, né, que venha será bem recebido. Quanto quer que seja, ou quem quer que seja, são muito comuns, né, essas expressões. Ou seja quem for, será punido. Né? Então é toda uma expressão aqui, ó, que vai exercer o papel de um pronome. Todo aquele que, enfim, tal qual, como se fosse certo, né, ou certa atitude. Esse aluno agiu tal qual o outro, né? Um ou outro, por exemplo, pode funcionar como locuções pronominais indefinidas. Então, eu vou fazer um terceiro quadro, só para a gente ver oposições e treinar se a gente consegue perceber se a função do pronome, né, indefinido é a função adjetiva ou se é a função substantiva. Vamos lá então, para fechar rapidamente, é muito comum que a gente veja certas oposições de sentido, né? Quanto à existência ou inexistência, por exemplo, algum, nenhum, alguém, ninguém, algo, nada, né? Totalidade ou ausência também, todo, né, ou nenhum, tudo ou nada também é comum. Né? Quando eu me refiro a pessoas ou a coisas, eu digo pessoa, eu digo alguém, quando coisa a algo, né?
Quando a ausência de pessoas, ninguém. Ausência de coisas, nada. Eu posso particularizar, dizendo certo, né, ou qualquer. Então, por exemplo, numa frase como essa, nada do que foi feito produziu qualquer resultado, né? Então, a gente consegue observar que existe essa tentativa de fazer uma oposição, né, entre a existência, né? Então, muitas coisas foram feitas. A interpretação da frase é essa, né? Nada do que foi feito. Então, muitas coisas foram feitas, mas nenhuma produziu resultado. Nada disso produziu qualquer resultado. Só para comparar, nada do que foi feito, ó, tá aqui, ó, a locução verbal. Como é que eu vou classificar esse pronome indefinido aqui? Ele está acompanhando ou está substituindo? Você consegue perceber outro substantivo aqui? Não. Então, ele é um pronome indefinido na função substantiva. Tudo bem? Vamos esquecer a sintaxe por enquanto. Produziu qualquer resultado. Olha lá. Aqui eu tenho o objeto e não o sujeito, né? Qualquer resultado. O substantivo está aqui. Acompanha ou substitui? Então, esse pronome aqui funciona como substantivo ou como adjetivo? Ele é um pronome indefinido na função de adjetivo. Certas pessoas insistem no erro e não são quaisquer pessoas, né? Pessoas inteligentes que você acha que uma hora admitiriam que erraram no passado, continuam insistindo na burrice, né? Olha lá. Certas pessoas insistem no erro. Ó. O verbo está aqui, ó, insistem. Certas não acompanham pessoas, não acompanha o substantivo. Então, esse pronome aqui funciona como um pronome adjetivo. Então, basta você ver isso. Tem um substantivo nos arredores, o pronome funciona como adjetivo. Então, pode exercer o papel sintático que um adjetivo exerceria. E não são quaisquer pessoas. Da mesma forma, ó, a gente viu lá pessoas, né? Aqui está acompanhando. Está no plural, né? Aquele plural diferente. Então, se ele acompanha o substantivo, ele é um pronome na função adjetiva. Tudo bem? Fechando, então, cada povo tem o líder que merece. Nem sempre, né? Às vezes esse povo é manipulado, pode acontecer. Então, cada acompanha povo. Se ele acompanha, ele é um pronome na função adjetiva. Ok? Algo o incomoda? Ó, o verbo está aqui. Incomoda, alguma coisa incomoda alguém. Está acompanhando ou está substituindo? Tem um substantivo aqui ao redor? Não tem, né? Eu tenho um outro pronome aqui, oblíquo, mas eu não tenho substantivo. Se não tem, o pronome está substituindo. Então, ele será um pronome substantivo. Quem avisa, amigo é. Ah, professor, tem um substantivo aqui, mas esse pronome está acompanhando o substantivo? Não. Se a gente for colocar essa frase na ordem, né, o ditado que está sendo colocado aqui, quem avisa é amigo. Amigo, na verdade, está funcionando como predicativo de quem. Né? Lá na frente a gente vai entender isso melhor, mas a gente consegue perceber claramente que o quem aqui não acompanha, né? Ele substitui um substantivo, portanto, ele funciona como pronome substantivo. Então, do que a gente viu até agora sobre o comportamento dos pronomes, o que vocês têm que saber é isso. Se o pronome acompanha, né, seja ele indefinido, demonstrativo, né, possessivo, se ele acompanha, ele exerce papel de adjetivo. Se ele substitui, ele exerce papel de substantivo. Tudo bem? Por hoje é só. Ficamos por aqui. Obrigado pela sua atenção.